Bem-vindos ao nosso encontro virtual aqui na Casa Húngara de São Paulo para mais um super bate-papo. Hoje a gente tem o prazer de receber a Luísa Matroverdi, que foi, acho que ela, como mesmo falou, né, encontrada pelo sobrenome dela, né, e, e vai contar um pouquinho do trabalho dela. Ela é fotógrafa e filmmaker freelancer com foco em projetos de impacto social e bacharel em audiovisual pela Universidade de São Paulo. Ela, entre 2017 e 2019, colaborou com o Instituto Humanitas 360 e era responsável pela cobertura de projetos e eventos, e durante esse período a atividade principal foi o desenvolvimento de peças audiovisuais dentro das unidades prisionais do Brasil e na Colômbia, além de acompanhar a presidente do Instituto, Patrícia Vilela Marino, em suas ações de advocacy. Em 2017, ela recebeu o Prêmio Nelson Mandela da ONU durante seu primeiro concurso de vídeo com uma peça audiovisual sobre a primeira cooperativa de detentas do Brasil. Esse foi o vídeo que a gente divulgou, que está participando do Festival de Cinema de Vitória. Então, se alguém ainda não teve a oportunidade de assistir, eu recomendo muito. Eu falei para hoje para a Luísa que eu assisti o filme já 3 vezes, porque foi muito interessante ver a narrativa, ver os detalhes visuais. Então a gente convidou hoje a Luísa para conversar um pouquinho com a gente, contar um pouco do trabalho dela, que acho que além do filme que foi divulgado, tem várias vertentes aí. Então, Luísa, muito um prazer te receber aqui conosco hoje. Depois, no finalzinho, a gente conta um pouquinho que a Luísa também montou um presente para a gente lá na Casa Húngara, que a gente vai divulgar. E Luísa, a palavra é com você. Obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigada, Pedro. Obrigada, Paulo, por ter achado. Obrigada a todo mundo da Casa Húngara pelo espaço. E obrigada a todos vocês que tiraram um tempinho aqui desse sábado para a gente conversar, se conhecer. Eu até fiquei pensando um pouco, falei, nossa, o que eu vou falar, né? Tipo, o que eu vou contar? E aí eu cheguei falei, não, vamos se conhecer, né? Porque é isso, tem o sobrenome, a família húngara, né? Vovozinha que está aqui, a dona Eva, que veio junto com a tia Marta, já que era nascida na época da Hungria para cá. E tem essa comunidade húngara aqui em São Paulo. E eu falei, bom, deixa eu me apresentar para essa comunidade, né? Oi, eu sou a Luísa, muito prazer conhecer todos vocês. Espero que a gente possa trocar um pouco de ideias, inspirações. Eu conto um pouco do que aconteceu até agora, e um pouco do que eu estou tramando, né? Se tiver, espero que esteja dando para me ouvir bem. Qualquer coisa vocês me avisem, enfim, fiquem à vontade para a gente ir conversando mesmo. No final, eu preparei uma coisinha assim para contar um pouco da minha história e depois a gente abre um bate-papo, troca umas figurinhas, enfim. É isso. Bom, como o Pedro falou, eu sou fotógrafa, trabalho muito com visual, então, claro que eu bolei um negócio para mostrar literalmente um pouco do que já rolou até aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Vixe Maria. Achou aí? Tem o share screen aí no meio da tela, aí embaixo. Mas aí ele me deu um monte de opções que eu não sei. Deveria aparecer aí para você escolher a tela que você quer compartilhar. Vamos lá. Você clica em cima. Ai, meu Deus, é claro que essas, né? Enfim. Se você selecionar a primeira, ele exibe tudo que aparecer na sua tela. Então, mas ele está me dizendo que o meu sistema não me deixa, que eu tenho que liberar. Ai. Enfim. Luísa, às vezes depende do navegador que você está usando também. Não, é que ele está me perguntando se o Zoom... Ai, saco, eu teria que sair e entrar de novo. Se você precisar fazer isso, a gente te espera, não tem problema. É. Vamos lá, para você poder. Não, vamos ver. Vamos ver se vai. Foi? Foi. Eba! Tá bom, Não. Tivemos aqui. Ai. Não, tá tudo bem. Vamos lá. A tecnologia sempre dá um baile na gente.
Mas tá tudo perfeito agora. Estamos te vendo, estamos Pronto, agora conversando. foi. Estou vendo a tela toda, eba! Esses dias eu estou um pouco com dificuldades com a tecnologia. Ontem eu fiquei sem luz durante umas 7 horas aqui em casa, mas vai dando tudo certo, a gente vai fazendo o negócio funcionar. Bom, vamos lá. Enfim, tomei a liberdade de pedir para minha avó como que fala oi em húngaro. Então, boa tarde a todos, muito prazer. Eu sou a Luísa, o Pedro já deu uma adiantada aí na parte do profissional, né, que eu trabalho com fotografia, com vídeo. O meu primeiro documentário foi esse, Tecendo a Liberdade, que eles mandaram os links para vocês verem, que está no Festival de Cinema de Vitória agora, na Mostra das Mulheres. Um filme especial para mim, porque foram aí 2 anos de trabalho dentro do presídio para chegar nesse resultado, que foi lançado em janeiro de 2020. A gente tinha planos de divulgação para ele, mas como todo mundo foi, né, recebeu esse banho de água fria da pandemia, teve que ser mudado, adaptado, enfim. Então ele ainda está ganhando vida de circulação agora, assim, né? A gente fez um lançamento ano passado pela Folha, que foi por onde o Paulo viu meu sobrenome, nome, enfim, chegou até aqui. E agora está circulando em festival, vai entrar em outras plataformas de streaming, enfim. Em breve, novidades. Mas além do lado audiovisual da vida, né? Eu também sou apaixonada por cavalos, ando cavalo desde os 7 anos de idade, jogo capoeira. Sou neta de húngaros, né? E minha avó, Dona Eva, que está aqui presente com a gente, veio da Hungria em 56, junto com a minha tia, que já era nascida. Minha mãe já nasceu aqui no Brasil, e eu também pedi para minha mãe escrever um textinho, né, contando um pouco da minha história, que eu até deixei lá na Casa Húngara. Em breve a gente fala sobre essa parte, e está também no meu blog. Mas segundo a minha mãe, é aquela família bem Brasil, assim, por parte do meu pai, né? Daquele Brasil que a gente nem sabe direito de onde vem, né? Todo mundo fala, tem índio, tem italiano, tem português, e do lado da minha mãe tem esse lado bem húngaro, né? De até onde se sabe, o pessoal todo estava lá na Hungria. Enfim, eu tive a sorte de ir para a Hungria 2 vezes até agora. Uma eu fui com a minha mãe em 2011, se não me engano, e a outra vez eu fui em 2016, enquanto eu estava de intercâmbio em Lisboa. E eu tenho uma relação afetiva engraçada, né, com a Hungria, porque eu não falo húngaro. Eu falei até no começo da live para quem estava, eu sei contar até 5, porque eu lembro da minha avó, quando a gente jogava buraco, dela ir me ensinando, assim, né? Mas os 6 eu já não sei. Mas ao mesmo tempo é engraçado, né? Porque para mim o húngaro sempre teve essa relação de vó, dessa afetividade que a gente tem com vó, família, enfim. Então, quando eu fui para a Hungria as 2 vezes, para mim a sensação é de que eu estava na casa da minha avó. Então, todo mundo falava como a minha avó. As comidas que a minha avó fazia era o que estava ali em supermercado, na rua, enfim, né? Todo mundo fala de goulash, de langos, não sei o quê. Para mim era comida de vó, né? Então, eu tenho essa relação afetiva com a Hungria que é doido, né? De você chegar num lugar, você não fala o idioma, mas você tem uma proximidade, né? Enfim. E essas são umas fotos que eu fiz na Hungria na última vez, em 2016. E eram fotos que estavam até esquecidas em HD, assim, que ficaram lá. E quando rolou esse convite, eu falei, deixa eu revisitar esse material que eu fiz enquanto estava lá. O que tem ali? Se tem alguma coisa interessante, enfim. Achei essas fotos, reeditei elas agora, fiz uma impressão delas um pouco maior, né, num tamanho A3, né? Peguei na mão e falei, nossa, é legal de ver, né, o nosso processo, a nossa evolução, as coisas que a gente fez, as coisas que a gente faria diferente agora, enfim. Então, fiquei com vontade de botar essas fotos assim, de mostrar, de compartilhar, para abrir esse papo. E aí, Oi. opa. Tá vendo uma live?
E aí, falando um pouco do assunto que a gente ia trazer hoje, né, de falar sobre fotografia, de projetos sociais e tudo mais, falei, nessa proposta de me apresentar, né, para vocês, vou contar um pouquinho do que eu fiz até aqui, como eu fui parar nessa história do presídio, que vocês viram o filme, que a gente comentou até agora. Então, eu entrei na faculdade de audiovisual em 2013, na faculdade de fazer cinema, não naquela pira de, tipo, quero fazer filmes. Eu sempre gostei muito de edição de som, de documentário de bicho, era viciada em Animal Planet, essas coisas. Fui fazer a faculdade de cinema e nela fui trabalhando esse gosto pelo documentário, né? Apurando ele, encontrando outros caminhos dentro da parte teórica, dentro da parte prática. E em 2014, ainda no segundo ano, rolou essa oportunidade de ir para a Amazônia acompanhando um projeto do MIT, um projeto chamado D-Lab, e que ia levar, como que fala? Processos de defumação de peixe para comunidades ribeirinhas. E ensinar a defumar o peixe, né? Criar, usando tecnologia, fazer novas formas de conservação do peixe, porque tinha problema de natalidade das mulheres que comiam peixe salgado, guardado salgado, e isso aumentava a pressão, enfim. E aí o processo de defumação seria uma alternativa. E lá eu fiquei 11 dias dentro da Ilha do Marajó, morando na comunidade do Rio Canaticu, do Rio Curralinho, e foi muito louco essa troca com a comunidade local, o que a comunidade local esperava do trabalho acadêmico, da ciência, enfim, o quanto eles também tinham uma necessidade de preservação das suas próprias histórias. Então, aquela coisa de tem algumas coisas na Amazônia que a gente explica com lenda, com mito. E preservar esse mito faz parte da preservação da Amazônia. A gente não pode varrer esse mito fora, senão a gente tira tudo o que tem de encantamento da Amazônia, das histórias que hoje a gente chama de folclore, mas que tem raízes muito mais profundas, dos próprios povos originários que já estavam lá muito antes da colonização, enfim. E isso me abriu um pouco o olho da relação do documentarista com o espaço, né? Então, como você chega para filmar, como você chega estando junto com um projeto, você tem, óbvio, responsabilidades com o projeto do que você deve contar, mas o documentarista que está ali, na hora, na ação, a gente acaba criando alguns vínculos com as pessoas quando a gente faz essas entrevistas, e você vira, de algum jeito, uma ponte, porque você vai passar essas mensagens, né? Você vai passar o que está sendo dito adiante. E esse processo de contar histórias, ele carrega uma responsabilidade muito grande, primeiro com as pessoas que você está retratando ali, que você está chegando na intimidade delas, com quem te levou até lá para contar a história do que está sendo feito, e com todas as questões éticas que estão aí imbricadas dentro do próprio processo de ser documentarista, da realização audiovisual como um todo, né? E, enfim, foi uma senhora experiência que me foi uma escola de imersão ali bem no começo, e que nesse lugar eu aprendi muita coisa, assim, que com o tempo eu fui elaborando, lapidando e entendendo melhor como aplicar isso dentro dos meus próprios processos de produção, né? Dessa experiência na Amazônia eu fiz um pequeno vídeo que hoje, vendo, para mim, ele é a tradução do que eu sentia de necessidade na época de contar, que era como a grande mensagem desse curta de 3 minutos é isso: a ciência chega num lugar, descobre ele, mas a gente tem nossas lendas, nossas tradições, nossos mitos, que a preservação deles é tão importante quanto a pesquisa científica em si que a gente está fazendo ali. Então, enfim, hoje vendo esse vídeo, eu percebi o que estava ali me angustiando naquele momento e que eu queria contar, né, dessa história. Bom, isso foi o carro-chefe do meu portfólio durante um tempo, e que, mostrando essa experiência na Amazônia,
numa segunda entrevista de emprego, né, numa segunda entrevista de estágio que eu fiz, acabei caindo num outro projeto que foi também outra escola para minha realização audiovisual a partir dali, que foram 20 dias no Haiti em 2016, 21 dias, que eu fui acompanhar um projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com a produtora que eu fazia parte na época, e fui, na verdade, como produtora técnica de som direto, né, fazendo a captação do som ali, e um pouco de tradução, de operação de câmera quando precisava, enfim, eu fiz poucas fotos lá, mas as poucas fotos que eu fiz, eu guardei elas com muito carinho assim, praticamente de fundo de tela do computador, para sempre me lembrar disso, né? Que foi uma experiência bem intensa, por diversos motivos, né? A gente foi basicamente para acompanhar um projeto de educação que estavam dentro das escolas lá, então de reformar as escolas que tinham caído depois do terremoto. Mas o BID, né, o banco, aproveitou que a gente estava lá para fazer uma ação específica, né, documentar um evento, e já colocou a gente para rodar, para visitar um monte de escola, para conhecer um monte de jovens. E foi uma senhora experiência, primeiro, porque o Haiti, recentemente a gente viu, né, questões relacionadas à disputa presidencial, mas isso já vem há um tempo, né? Enquanto eu estava lá, foi um pouco do começo desse imbróglio, que teve um presidente que foi afastado, um presidente que estava eleito, que tinha apoio do cenário internacional e estava adiando uma nova eleição, e esse conflito juntou com um conflito armado, assim. Então, no primeiro dia que a gente estava lá, o hotel que eu estava foi baleado até o 10º andar, eu estava dormindo no 11º, enfim, foi intenso. E de se perceber num lugar que o estrangeiro, quando chega num lugar novo, ele também tem várias responsabilidades que estão ali, de entender o lugar que ele está, entender os conflitos que estão acontecendo ali, e a sua presença ali, de alguma forma, representa um conflito de interesses, e que você precisa entender, tatear, respeitar, e dialogar com as pessoas, né? Ouvir o que as pessoas estão falando e agir da melhor forma possível, né? Dentro do que está do seu alcance, né? E eu até brincava lá na época, eu falava assim, olha, eu entendo se alguém da resistência haitiana não gosta da minha presença aqui, eu entendo a conjuntura de fatores que faz a pessoa não querer esse apoio estrangeiro lá, que no fundo, às vezes não ajuda a comunidade, né? Mantém uma situação de miséria porque é bonito dizer que eu estou ajudando. Mas isso é bem delicada, toda essa história. Mas foi uma escola, esses 21 dias lá, e que também abriu uma super porta, porque junto com o material da Amazônia e com esse material que eu tinha no Haiti, foi que o pessoal do Humanitas falou, então vamos chamar essa pessoa para fazer parte da nossa equipe, né? E aí voltei para a Amazônia, mas para o presídio de Ananindeua, para começar a entender essa história, né, do que estava acontecendo lá. Então, a primeira vez que eu entrei numa unidade prisional foi em 2017, foi nesse presídio de Ananindeua, que é como se fosse a Guarulhos de São Paulo, uma região bem violenta, uma região que está literalmente à margem, né, de Belém, à margem do rio, de tudo, e que nessa unidade prisional teve uma diretora que, com a cara, com a coragem e com muita boa vontade, enfrentou muitos desafios e conseguiu formar a primeira cooperativa de detentos dentro de uma unidade prisional, né? E esse projeto chamou a atenção da Humanitas aqui em São Paulo por isso, porque era um projeto dentro de uma unidade prisional em que as pessoas que estavam ali, né, as mulheres privadas de liberdade, elas faziam o seu trabalho,
elas saíam do presídio para vender esse trabalho, elas administravam o dinheiro que era recebido, voltavam para a unidade prisional, dividiam esse dinheiro entre si, então elas se empoderavam de diversas maneiras, assim, né? Desde aprender um ofício novo, aprender a administrar o meu ofício, saber sair, saber vender meu trabalho, saber lidar com o freguês, né, que chega e torce o nariz porque você é uma pessoa que está privada de liberdade, que está de tornozeleira num lugar, voltar para a unidade prisional, enfim. E a Carmen com essa responsabilidade, né, que se deu certo é mérito do sistema de reeducação, de reinserção social, e se der errado a culpa é dela, né? E a gente fez um primeiro vídeo contando essa história, que foi esse vídeo que foi para o concurso de vídeos da ONU, que acabou sendo premiado, enfim. E meio na mesma época, o Humanitas decidiu replicar esse projeto das cooperativas no estado de São Paulo. A ONG já trabalhava com o sistema prisional, mas trabalhava muito com ações culturais, né? Tipo, vou desenvolver um coral dentro de uma unidade prisional, vou fazer aula de skate dentro do presídio. Mas nem sempre esse tipo de projeto tem um retorno efetivo e financeiro na vida das pessoas, né? Fui falando e esqueci de mostrar, né? Essa é a Carmen, a diretora do presídio lá no Pará. E essas são as primeiras mulheres que eu conheci dentro de uma unidade prisional. Essa unidade prisional ela é diferente por muitos motivos, assim, né? Primeiro pelo calor, o Pará é muito quente, então não tem uma obrigatoriedade de uso de uniforme, né? As pessoas podem se vestir com as próprias roupas. E isso muda também o perfil, né? Porque você não tá já com aquela roupa todo mundo igual, você já consegue manter a sua identidade de alguma forma, né? Do seu jeito de vestir, por exemplo. Mas, enfim, voltando, né? Final de 2017, começo de 2018, foi uma empreitada conhecendo unidades prisionais dentro do estado de São Paulo, conhecendo pessoas, ativistas, juízes, enfim, de tudo um pouco, e começando a estruturar esse projeto das cooperativas, né? Então, eu fui documentando esse processo literalmente desde o início, né? Desde a primeira reunião que fizeram com o secretário de Segurança, até os projetos que já existiam, né? Então, assim, dentro das unidades prisionais de Tremembé, que é um grande polo, né, que tem aqui mais próximo de São Paulo, porque são, se não me engano, 11 unidades prisionais e um CDP ali na região. Todos grandes, né? E eles têm vários projetos que acontecem lá dentro. Existe um conselho da comunidade, que é uma articulação da sociedade civil, que faz projetos dentro da unidade prisional. Então, projetos aí disso, de música, de horta, tem de tudo. E até uma coisa que eu estava pensando de vir para cá, de falar aqui, conversar com vocês, é porque muitas vezes a gente não sabe, né, que isso acontece, a gente não sabe que existem esses inúmeros projetos dentro das unidades prisionais. E até, enfim, muitas das pessoas que fazem esses projetos, que alimentam, são geralmente grupos que estão vinculados ou à igreja ou algum pastor que quer fazer esse projeto lá. Enfim, mas tem espaço para a sociedade civil construir projetos e estar ajudando e fazendo. E acho que essa discussão principal, assim, dessa coisa toda, que é a sociedade civil participar desse processo de reintegração social das pessoas, né? Esse foi um projeto chamado Aldeias de Vida, que eu fui documentar no Presídio Masculino, no Presídio Masculino 2 de Tremembé, que é um projeto do Conselho da Comunidade junto com a igreja, que é uma coisa louca, assim, são 3 dias que eles ficam lá dentro, e eu, mulher documentarista dentro do pavilhão, tendo que conversar com o pessoal lá dentro, tendo que achar o responsável interno do pavilhão para ver o que eu posso filmar, quem eu posso filmar, com quem eu posso falar, quem me dá uma entrevista. E isso é muito delicado, né? Você saber conversar com o guarda, com
o segurança, com o secretário de Estado, com a presidente da ONG, e saber conversar lá dentro com quem organiza o pavilhão e fazer o seu trabalho acontecer, né? Enfim. Foi bem, bem louca essa experiência. Não sei nem pôr direito em palavras, assim, né? E tinham as coisas que eram... eu falo assim, que eram mais tranquilas, né? Que era o projeto dentro de horta, enfim. Que aí é massa, você põe a mão na massa literalmente com a galera, né? Você ajuda a plantar, ajuda a fazer tudo. E, às vezes eu esquecia de filmar, porque eu estava tão inteira ali fazendo, né, plantando mudinha. Eu adoro, tem um monte de planta, tem um hortinho em casa, tem um monte de coisa. Então eu ia me envolvendo com eles. Mas acho que o que eu mais caí de cabeça foi o projeto dentro da cooperativa, dentro do presídio feminino, que eu acompanhei ele do início ao fim, literalmente, assim, desde não existir nada de cooperativismo dentro dessa unidade, até a cooperativa estar pronta, estar funcionando, né? Enfim, foi um ano todo esse projeto, desde começar, né, nessas imagens que estão mais para cá, foram bem no começo, mais do lado esquerdo, né? Em que eu ainda não podia filmar rosto das detentas, não podia aparecer nada que identificasse essas mulheres de alguma maneira, por diversas questões jurídicas, legais, etc. Mas que a própria comunicação do projeto, enquanto ia saindo foto, ia saindo notícia, ia saindo matéria, ia construindo uma relação de confiança, assim, com juíza, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de maneira geral, enfim. E iam permitindo que o projeto avançasse, né? Então, depois permitiram que eu entrevistasse uma das meninas, depois uma segunda menina, uma terceira. Tinha uma relação com as próprias mulheres que faziam parte desse projeto de não quererem se ver enquanto presidiário. Não quero que meu filho me veja enquanto uma presidiária, porque existe todo um imaginário da pessoa presa, enfim, como alguém extremamente nocivo, como alguém que vai te fazer mal, como uma pessoa que só tomou decisões ruins, enfim. O julgamento dessa pessoa não fica restrito só ao que acontece no Fórum da Barra Funda, por exemplo, né? A gente continua julgando essas pessoas a partir do momento que você sabe, essa pessoa foi presa, eu continuo julgando ela, o que ela fez, o que aconteceu, se isso, se aquilo. E é um imaginário que elas não querem que os filhos tenham sobre elas, né? Tipo, eu, mãe, não quero que meu filho me veja dessa forma, porque muitas delas diziam, né? Sim, errei, mas tô pagando e vou sair. E isso também foi uma coisa que virou uma chavinha na minha cabeça, que eu, enquanto documentarista aqui, filmando essas pessoas, entrando dentro da intimidade delas, quem sou eu para julgar, né? Essa pessoa já foi julgada, ela já está cumprindo uma pena. Não, pouco importa o que ela fez, se ela quiser me contar os motivos que levaram ela até ali, beleza, mas não vai ser a minha primeira pergunta. Eu, quando for entrevistar essa mulher, essa não vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer. E isso foi me ensinando a ter esse jogo de cintura e de respeito com as pessoas que estão ali, dividindo sua história comigo enquanto eu estou filmando, né? E foi muito legal porque elas começaram a se ver de uma outra forma ali, né? Começaram a se ver não como a pessoa que está presa, enfim, tudo aquilo que eu já falei, mas como alguém que está com potencial de mudança, né? Esse dia da rosa que tá para cá foi muito legal, porque elas foram desenhando rosas livre, né? Tipo, sem olhar para o papel. Então, trabalhando isso dos diferentes momentos da flor, como aquilo desabrocha. Aí depois a gente fez um ensaio, elas se viram no ensaio, enfim, forte, segurando uma bolsa, num fundo bonito. E aquilo foi alimentando elas. Então, na próxima vez que eu fui, eu ia lá toda semana, né? Durante um tempo eu fui toda semana, depois eu comecei a ir uma vez por mês. Quando eu ia, elas estavam todas maquiadas, unha feita, cabelo lavado. Para quem só tem chuveiro frio, o cabelo lavado é muito significativo, assim. E isso foi trabalhando uma autoestima dessas mulheres e elas começaram a se empoderar e entender que elas podem, por mais que elas estivessem privadas da sua liberdade, elas poderiam se ver de uma outra forma
e poderiam transmitir essa imagem de outra forma para os filhos, né? Então a gente pegou essas fotos desses ensaios que a gente fazia com o fundo das colchas que elas bordavam e a gente mandava por correio para os filhos dela junto com uma carta. Então, muitas que não tinham contato com a família começaram a recuperar esse contato. O filho começou a ir visitar a tia que estava cuidando dos filhos, deixava os filhos com a vizinha e ia visitar, porque via que essa mulher estava disposta a tomar novos caminhos, né? Ainda que o que levou ela para lá não necessariamente tenha sido uma responsabilidade só dela, né? Aí só abrindo um parênteses, quando o Paulo me chamou para essa conversa, foi logo no dia que aconteceu toda aquela situação em Jacarezinho, o massacre, né? E falando de novo de datas, hoje é 2 de outubro, hoje faz 29 anos do massacre do Carandiru. E hoje também eu acordei de manhã e vi uma notícia de uma mulher que tinha sido presa por roubar 2 pacotes de miojo na Vila Mariana. E ela foi julgada culpada e presa porque ela oferecia um risco à comunidade, porque ela estava roubando comida, já tinha sido a segunda passagem dela roubando comida, e isso era um distúrbio da ordem. E eu, quando vi essa notícia de manhã, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, quando uma pessoa vai presa por roubar comida, isso quer dizer que a gente, enquanto sociedade que está no entorno dessa pessoa, falhou. É uma responsabilidade coletiva ter uma pessoa passando fome, né? Se tem alguém que é seu vizinho que está passando fome, o que levou essa pessoa a essa situação? Onde que a gente, enquanto coletivo, falhou de não dar suporte para essa pessoa? De levar ela a essa condição, né? Então, vestir os sapatos do outro, por mais clichê que possa parecer, é um exercício interessante que eu fazia constantemente quando estava conversando com essas mulheres lá, né? Será que eu, nessa mesma situação, não teria feito igual ou pior? No filme tem uma das primeiras entrevistadas, ela tá com 5 filhos, grávida de novo, e um dos filhos aparece com leucemia. Ela não sabe, não tem nenhum ofício, não sabe trabalhar, trabalhava com faxina numa casa. Aí vem o traficante e fala, se eu guardar esse tanto de droga aqui na sua casa e te der 5 mil reais por mês e uma cesta básica, tem problema? Ela fala, não tem problema, deixa aí. Porque ele já vem com a cesta, já vem com o dinheiro, já vem com tudo pronto. E você na necessidade, não sei se eu faria diferente, né? E outro pensamento interessante que atravessava as nossas conversas enquanto a gente estava nas unidades prisionais era que, de alguma maneira, todos nós já cometemos algum crime, né? Na vida, se você pegar Constituição, enfim, quem nunca tomou uma cerveja e saiu dirigindo, declaração de imposto de renda, ofereceu uma cerveja para um menor de idade, isso tudo são considerados crimes, né? Então, o julgar é um negócio muito complexo, né? Enfim, foram vários pensamentos que viviam me atravessando enquanto eu estava desenvolvendo esses projetos e que, enfim, abriram minha percepção para coisas que eram inimagináveis para mim até aquele momento, né? Enfim, e eu tentei trazer um pouco desses pensamentos de tudo isso nessa produção do Tecendo a Liberdade, de informações que fui coletando ao longo do processo, que foi virando esse filme conforme as coisas aconteciam. Voltando um pouco para a história dessa cooperativa, isso virou um acordo junto com o Conselho Nacional de Justiça. Então, em algum momento, eu me vi lá dentro do STF fotografando o Toffoli e falei, gente, que louco pensar, né, do caminhar das coisas, onde a gente vai parar, né? E esse transitar entre os lugares, para mim, também era muito desafiador, né? Um dia você está dentro do presídio conversando com as meninas, filmando, no outro dia você está dentro do STF tendo que falar com o Toffoli. Então, e tendo que lidar com os detalhes de estar lá dentro, registrando, né? Então, tudo isso, para mim, foi uma senhora escola, assim, de aprendizados. E, bom, para deixar o assunto um pouco mais leve, caminhando agora para o final, o projeto das cooperativas na virada, né, do ano de 2019 foi fechado pelo novo governo do estado
atual, né, governo do estado. E na época também encerrava meu contrato, enfim, saí do Humanitas 360, mas o projeto continuou de alguma maneira. Então hoje esse projeto que está retratado no filme das cooperativas, ele não funciona dentro da unidade prisional como era antes, mas muitas das mulheres que fizeram parte do projeto hoje estão em liberdade e continuam produzindo, continuam trabalhando, trabalham no próprio espaço do Humanitas aqui em São Paulo. Algumas das meninas, né, a Flávia, que aparece no filme, ela pediu transferência de Tremembé para o presídio de São Paulo e agora, quando ela tem suas saidinhas, ela sai, vai trabalhar no projeto, enfim, encontra com as pessoas, continua recebendo o dinheiro dela. Então, as coisas encontraram seus novos rumos, né? Então, não é que está totalmente fechado, parado, continua funcionando, né? E eu, quando saí do Humanitas, eu dei também um tempo para a cabeça, então fui ver um pouco do mundo, explorar outras formas do documentário, né? De fotografia de paisagem, enfim, encontrar outras formas de ver beleza, de ver a potência da vida, né? Saí do projeto do presídio e foi fazer um mochilão pela América Latina, meio solto, para respirar isso de liberdade, né? Enfim, fui me encontrando nesse outro tipo de produção audiovisual. Tenho a minha inquietação com o nosso lugar no universo, então fui pesquisar outras formas de fotografia de paisagem, né, de astrofotografia, enfim. E falei muito, mas acho que eu falei muito, falei tudo que eu tinha vontade de trazer. Acho que um pouco, como eu coloquei lá no começo, né? Sou pisciana, pessoa meio solta, vai pensando, pega de um lado, fala de uma coisa, troca, enfim. É um pouco isso que eu queria trazer para abrir esse papo. Pronto. Consegui acertar aqui. E aí, acho que agora, a parte mais legal, né? Que a gente abre para conversar, para trocar uma ideia, enfim. Acho que era isso. Obrigada por ouvir ao grande o mundo de informações, né? A gente que agradece por você dividir isso tudo com a gente. Eu queria de novo recomendar, a gente disponibilizou o filme, né? A gente não, na verdade o filme está disponível no Festival de Cinema de Vitória, né? Então, se alguém não teve a oportunidade de assistir, ele está disponível até o dia 25 de outubro, né? Tá certo a data, Luísa? E aí, enfim, a gente disponibilizou o link, tá nas redes sociais aí da Casa Húngara também, quem quiser dar uma assistida. O Paulo já levantou a mão aqui. Paulo, se quiser fazer seu comentário e pergunta, por favor. Você está no mudo ainda? Tá no mudo, tá no mudo. Isso, não, eu estava procurando o mouse. Agora sim. Achei. Não, são duas coisas, Luísa, que eu queria comentar. Na verdade, só a pergunta é uma só. Não quero dar spoiler sobre o filme, porque o filme é excepcional. Tá? Realmente, ele, na minha opinião, ele tem o potencial de alterar o pensamento que a gente tem de pessoas que estão em situação prisional. Eu acho que é uma coisa que deve ser repensada, porque não é solução que está construindo cadeia de forma infinita, né? E falando nisso, a outra húngara, a Ilona Sobol de Carvalho, ela fez um livro muito bacana sobre esse tema, né? Sobre o pessoal que trafica drogas. O exemplo que ela pega são mulheres, inclusive, né? Mas não era esse o tema. Então, uma coisa bacana no teu filme, de novo, sem querer dar spoiler, eu e a Nilza, minha mulher, nós tivemos uma experiência de ver o outro lado, né? Você filmou as mães, eu fui ver os filhos, né? Os filhos que estão passando por um processo de perda de guarda, quer dizer, quem perde a guarda são os pais, mas, na verdade, quem assume os filhos é o Estado, e normalmente são filhos já de 4, 5, 6 anos, e a verdade é o seguinte, ninguém quer, né? Então, é uma situação duplamente triste, né? Porque a criança sofre também, potencialmente, ela entra nesse ciclo vicioso, horroroso, né? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: húngaros
são famosos por serem fotógrafos, né? Nós temos alguns húngaros assim, do tipo ícones, né? Um deles, eu vejo algumas fotos suas que me lembram as fotos dele, do Robert Capa. O Robert Capa não usava lente, né? Então eu me inspirei nele para jogar fora todas as minhas lentes, literalmente. Eu me desfiz das minhas lentes, só tiro foto de uma máquina. Eu tenho uma Leica que não encaixa lente. Fiz questão de ter uma máquina que não encaixa lente. Isso significa o seguinte, que você tem que chegar na aventura e fotografar ela. Não adianta você ter uma teleobjetiva de 300 milímetros e falar, eu vi, né? Mas está lá no longe. Né? Então, do tipo, na prisão, mesmo se você usou lente, você foi na prisão, né? Você foi no fronte onde todo esse negócio acontece, né? O Kertész, né? O André Kertész, que também é um outro baita de um fotógrafo húngaro, também ele tem esse exemplo. Aí a minha pergunta, você chegou a se inspirar em algum, olhar o trabalho desses húngaros aí que fazem esse trabalho, faziam esse trabalho maravilhoso, no caso do Capa, fundador da Magnum, todas essas coisas aí? Era isso. Perdão, foi muito longo. Não, imagina. Só duas coisas sobre isso. Eu sempre me identifiquei muito com isso de pisar no chão, sabe? De chegar, pisar, estar junto com as pessoas. Tem aquela coisa, né, de se tá todo mundo comendo feijão, você senta e come feijão junto para entender o que está acontecendo, né? Eu sempre me identifiquei muito com esse jeito de fazer. E acho que é um pouco da minha natureza, assim, de chegar, sentar junto e entender o que está acontecendo ali com as pessoas. Quanto a referências, olha, é engraçado porque diferente de alguns amigos meus que saem e vão pesquisar referências, gente que está fazendo algum assunto, eu sou bem o estilo deixar a vida me levar, né? O que vai aparecendo de coisa eu vou bebendo das fontes que vão me chegando e, enfim, eu nunca virei e falei, vou fazer uma pesquisa para ver como as pessoas estão contando esse tipo de história, né? Foram coisas que foram me chegando no meio do caminho, assim. Enfim, no próprio trabalho com Humanitas, um dia chamaram um pessoal que tinha feito um livro sobre mulheres dentro do cárcere, e daí que eu conheci o trabalho deles, falei, nossa, que massa, vamos ver o que dá para vir daqui, né? Mas eu acho que isso é um ponto falho até do meu trabalho, de não ir pesquisar, fazer isso, né? De ir atrás dessas referências, de ir beber de fontes parecidas, né? Então, pegar essas... Nossa, quem são os fotógrafos húngaros? O que eles estão fazendo? Eu acho que vai ser o meu próximo passo agora, né? De ir fazer uma busca mais assertiva, mais direcionada, enfim. Próximos passos que vão vir por aí. Muito bom. Maria Luísa está com uma levantada, Vera logo depois. Olá, parabéns, Luísa, pela sua fala, gostei muito, muito, muito. E quando eu fiquei ouvindo você, eu fiquei pensando numa questão, né? Eu sou professora de uma universidade pública na cidade de Maringá, no Paraná, uma universidade estadual, e muitos amigos nossos tentaram, em diversas ocasiões, apresentar propostas educativas para os presídios brasileiros. E praticamente todas foram barradas, né? Com argumento medíocre, né? De que gastar com a educação de preso, quando a gente não tem como gastar com a educação de crianças, é jogar dinheiro fora, né? E eu tenho estudado um pouco, já li um pouco, sobre experiências fora do Brasil. Inclusive, eu tenho um colega na Universidade Aberta de Portugal, eu tenho até um livro dele que chama Sistemas Prisionais, História e Desafios da Educação na Era Digital. Porque quando a educação era só presencial, você até poderia dizer, né, o risco de você entrar, embora as tuas fotos mostram, né, a situação de amigável que você pode estabelecer com as meninas que estão no presídio, né? E eu fico pensando nisso, e quanto a educação poderia ajudá-las, né, para quando sair de lá, inclusive, né, fazer crescer. Depois, se você quiser, até o Paulo vem para Maringá, vou te mandar o livro, se você quiser ler, ele te entrega. É muito bacana mesmo. Então, eu queria ouvir um pouco isso. Se nessas experiências que você teve, você tem algum relato de que existiam nesses presídios alguma tentativa de dar
essas mulheres uma condição de melhorar, né, o processo educativo dela para quando elas saíssem do presídio. E até para melhorar, uma coisa que chamou muita atenção na sua fala, de melhorar a condição delas perante os seus filhos. Né, que eu acho que isso é uma coisa importante, né? Você sair do presídio dizendo, olha, enquanto eu fiquei lá, eu aprendi a fazer trabalhos manuais, mas eu tive uma formação, eu tive até um diploma, eu tive um certificado. Então, o governo brasileiro é muito atrasado nesse sentido, e acho que o seu documentário pode fazer muita gente repensar o quanto é importante a gente tratar dessa questão no cenário nacional. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço e quero ler o livro, sim, fiquei interessada. Vamos lá, espero eu não perder alguma coisa aqui. Mas sobre a entrada de projetos em unidades prisionais, é complicado mesmo e depende muito de quem é a administração, principalmente do governo do estado, né? Falando de unidades estaduais. O atual governo viu o projeto das cooperativas e não achou interessante e decidiu fechar. E já estava lá dentro, já estava funcionando e teve que fechar as portas. Então, tem uma questão que é complexa, né? Mas tem algumas coisas que dá para fazer, alguns caminhos que ajudam, né, você fazer o negócio funcionar e ter um pouco de segurança para sobreviver a trocas de governo, né? Um dos caminhos é através de conselhos da comunidade, né? O conselho da comunidade existe em vários lugares, se não existe, ele é previsto por lei, então é fácil. É possível de ser criado, vou trocar as palavras, que fácil nunca é, né? Mas é um caminho para introduzir projetos, né? Na verdade, eu acho que o caminho, assim, se eu fosse começar um projeto hoje, é o caminho que eu buscaria, porque o outro caminho é via Secretaria de Segurança Pública. E aí, para você conseguir um horário para uma reunião, já fica mais complicado, né? Já é outros 500. Mas tem... e outro caminho possível é com ONGs, institutos que já têm essa entrada, né? Que então já tem algum trabalho. E se não dá para fazer dentro da unidade, é fazer trabalhos que outros lugares fazem, que é com as pessoas que estão em semiaberto, né? Que podem sair para trabalhar, que podem ir para um lugar de estudar, enfim. Nessas unidades de Tremembé que eu visitei, eu conheci 5 delas, das 11. Todas tinham algum projeto de educação. Não sei dizer com os detalhes de como eram esses projetos, mas alguma coisa tinha funcionando, e eu lembro até que um grande pedido das meninas desse projeto que eu estava era de estudar inglês, tanto que eu até tentei agitar um babado com a minha mãe, que é professora, para a gente tentar virar alguma coisa assim, mas enfim, com a mudança do governo a gente acabou não indo para frente. Mas as pessoas querem, né? Todas elas queriam, tinha essa vontade, assim, e até isso que você falou do medo de estar lá dentro, vai acontecer alguma coisa. A frase que eu mais escutava lá era: por que eu vou fazer mal a alguém que está trazendo algo de bom para a minha comunidade, né? Para os meus? Por mais que não seja algo que a princípio me interesse, assim, eu estou lá dentro do presídio, a mim não me interessa, mas interessa minhas irmãs, minhas companheiras aqui. Por que eu vou fazer mal para essa pessoa, né? Não tem sentido. Então, todo mundo que chega para trazer algo que é de interesse da comunidade carcerária, das pessoas que estão ali, essa pessoa já tá segura e está protegida pela própria comunidade, porque eles querem ver isso acontecer. Eu quero fazer coisas que me tirem da cela, que me deem, que façam minha cabeça girar, que me deem estímulos. E é muito importante essa presença. Eu sou muito a favor da presença da sociedade civil dentro desses projetos. Porque achar que a pessoa vai ficar lá presa, reclusa, e daí ela vai sair e vai saber de tudo que está acontecendo, não vai, né? Muitas das meninas com quem eu conheci, troquei, elas foram presas antes de existir um smartphone. E aí você sai do presídio e já tem todo um novo mundo de tecnologia que você nunca ouviu falar. Como que você se insere nesse mundo, né? Então, ter o olhar para isso, estar presente na vida dessas pessoas, ajudar essa reinserção é fundamental para que ela de fato aconteça, né? Para que não seja algo que, enfim, que não vai dar em nada.
Acho que era isso. Não sei se eu respondi tudo. Obrigada. Obrigado. Valeu. Vera, por favor. Oi, boa tarde. Luísa, eu não vi o seu filme, então não vou comentar nada sobre o filme, porque seria inadequado, inadvertido. Desculpa. Mas eu queria falar que eu gostei muito da sua fala e gostei muito da sua sensibilidade. Eu acho que ela se expressa nas fotos e na forma como você entra e permeia os projetos. Eu não faria uma pesquisa antecipada, porque eu acho que você vai perder sua naturalidade. Eu acho que o seu cerne te guia muito bem dentro. E quanto ao medo de entrar no universo privacional, você mesmo falou que tem seus mitos. E eu acho que assim, existe muito mito de como é lá dentro. E você entrou na percepção, no tempo, percebendo a modulação que você precisava estar para estar falando com as meninas, com quem faz a segurança da unidade, com quem dirige a unidade, e depois com o Toffoli lá no Supremo. Então, você foi permeando tudo isso, e você conseguiu ver uma visão vertical. Você fez um corte no bolo inteiro. Eu acho que isso te dá muita propriedade para poder emitir uma opinião e para dizer o que você sentiu e repartir com a sociedade. Gostei das fotos, gostei da versatilidade pelo qual você transita no Haiti, na unidade privacional, e assim foi indo em diversos projetos. Eu acho que você tem essa flexibilidade e gostei muito, parabéns. Vou ver o filme com muito carinho, seguindo o conselho do Pedro pelo menos umas 3 vezes. Obrigada, Vera. Obrigada mesmo. Dá um calorzinho no coração ouvir umas coisas assim, dá uma sensação de que tá. Acho que é por aí mesmo que é para a gente seguir. Obrigada. E tem uma coisa também que você é muito jovem, e eu acho que você tem um frescor de não estar, vamos dizer, presa a certos conceitos ou certas formas mais antigas de fazer. Então, acho que é legal você estudar o passado, mas eu confiaria bastante nessa sua forma interna aí. Obrigada. Obrigado, Vera. Vamos lá, Fátima, por favor. Logo depois temos uma filhinha aí, vamos seguindo. Boa tarde, eu também sou cunhada do Paulo Reimann. E com a fala da Luísa, eu fui lembrando, eu trabalhava com educação de jovens adultos até o ano passado, parei na pandemia, e dentro da EJA a gente tem a educação dentro dos presídios. Mas essa dificuldade de você entrar dentro dos presídios e fazer essa ponte com a sociedade é cada vez mais difícil. E o grande problema é que quando esses alunos saem do presídio, eles têm que ir para a educação de jovens adultos, porque eles têm que continuar estudando, e não fica, não tem essa ponte, acaba não acontecendo essa ponte. Então, eu não sei se, é isso que eu queria saber da Luísa, se essas mulheres que ela acompanhou, esse trabalho que ela fez, se teve a continuidade depois fora do presídio. Como que se dá isso? Se ela manteve algum contato com essas meninas que ela trabalhou? Legal. Sim, isso, acompanhar a saída, para mim também é outra coisa que assim é extremamente importante. Até fazendo um parênteses, às vezes as pessoas saem da unidade prisional, né? Que seja em regime aberto, por exemplo, ela não está 100% livre. Então, assim, 10 horas da noite tem que estar em casa, não pode ser pego em nenhuma batida policial. Enfim, tem uma série de restrições da pessoa que sai. RA, liberdade condicional, todas essas variações do tipo, né? Só quando tiram todas as acusações que a pessoa sai do jeito que entrou. Mas, enfim, ninguém sai igual, né? Uma questão
muito complexa é a questão da multa, né? Que a pessoa, quando ela é condenada, ela sempre é condenada à privação da liberdade a uma multa. E essa multa é proporcional ao crime, ao período da pena, tudo. Começa ali em R$ 2.000. Nunca conheci alguém com uma pena menor do que R$ 2.000. E vai até, assim, pode chegar a R$ 40.000 a multa. E aí eu saí do presídio, enquanto eu não pagar essa multa, eu não tiro o título de eleitor. Sem título de eleitor, eu não posso ter cadeira de trabalho, não posso abrir minha empresa, não posso fazer nada. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou estudar? Eu vou ir para a educação de jovens adultos ou eu vou trabalhar de bico na feira, carregando caixa, até alguém, sabe? Até eu conseguir juntar R$ 17.000 para pagar minha pena, para daí... É muito complicado, assim, muito complicado. Tem um instituto que eu acompanho, eu posso chamar ela de minha amiga, da Karine, que é uma pessoa que saiu também, ficou 12 anos presa, saiu, o marido dela continua preso, e ela abriu um instituto chamado Instituto Responsa, que faz essa acolhida de inserir a pessoa egressa do sistema prisional no mercado de trabalho. E assim, o Responsa é parceiro do Humanitas, por exemplo. Então, assim, muitas das pessoas que saíram do projeto da cooperativa foram via Responsa e conseguiram outros empregos. Ou pessoas que... isso foi até engraçado. Um dia eu estava na rua, na frente do meu trabalho, aí uma moça parou, você aí, você estava lá em Tremembé, no presídio, né? Daí eu, será que eu respondo que eu estava? Será que eu respondo que eu não estava? Eu falei, eu estava presa lá, eu lembro de você. E você uma vez me falou para quando eu sair, eu procurar a Karine do Responsa. E aí eu vim falar com ela e hoje eu estou trabalhando na Yellow com patinete. Muito obrigada. Aí eu, de nada. Que bom. E eu fiquei extremamente feliz naquele dia, porque eu falei, gente, eu sinceramente não me lembrava dessa menina ter me puxado um dia no presídio e, enfim, eu ter falado isso para ela. Eu falei, que bom que eu falei isso para ela, né? Não lembro. Depois eu lembrei da situação, né? Que eu estava no estacionamento, ela estava trabalhando do lado de fora. Eu falei, gente, que loucura, né? Então, assim, eu sempre falo, eu sempre indico a Karine e o Responsa, e as pessoas vão achando esse caminho. O projeto da cooperativa, hoje, eu até ia pegar aqui no meu celular, que eu fui lá essa semana, e todas as que estão de liberdade, elas estão trabalhando lá. Então, o Humanitas montou um ponto com costura, com tudo, com as linhas, elas estão trabalhando lá. Não sei se vai dar para ver, mas essa sereia aqui, ela aparece no filme. Ela está em uma das cenas costurando e agora ela está lá, ela está em regime aberto e vai lá todos os dias trabalhar, volta. Ela até tentou pegar um outro emprego via Responsa, mas daí ela falou, não, vou continuar aqui na cooperativa, né? Enfim, a Eli, ela é demais. Enfim, então, assim, tem esse acompanhamento. É o mundo ideal, assim, é o que a gente espera que aconteça, né? Não é sempre que dá. Então, por exemplo, o presídio lá de Ananindeua, no Pará, também, na virada do ano, né, de 2019, o projeto das cooperativas foi fechada e a Carmen, que era diretora do presídio, foi convidada a sair do cargo pela nova gestão, porque incomodava um projeto desse, incomodava a nova gestão do governo do Pará. Então ela saiu, não está mais trabalhando dentro do sistema prisional, e aí aquelas mulheres ficou sem amparo porque não tem ninguém do lado de fora que possa ajudar. E assim, o projeto era incrível, passaram 500 mulheres, né? O dado do filme é de 2017, que eram 209. Esse número, até ela sair em 2019, eram 500 mulheres. E aí, enfim, é difícil, manter esse contato é um senhor desafio e que é fundamental, assim, para garantir a continuidade das iniciativas, para, enfim, continuar transformando a vida das pessoas. Agora, no Pará, eu não sei, agora, 2021, em que ponto que está isso, né? Como que estão essas mulheres. A Domingas, as que eu conheci, eu tenho contato e sei que estão bem, mas não tem, não é todos os lugares que tem um projeto que acompanha, que fala, tudo. Enfim, acho que é isso. Obrigada, gostei muito da sua fala. Não assisti o filme, mas vou assistir com certeza. E realmente eu sei que é um trabalho árduo demais. Tá? Obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá, Olinkó, por favor.
Bom, eu não tenho pergunta propriamente dita, eu também queria ir na linha da Vera. Eu não vi o filme porque eu não sabia que estava acessível, eu quase não entro no Facebook, eu não sabia. Agora que você falou, Pedro, eu vou assistir. Tenho muito interesse. Agora, eu queria te dar parabéns também, principalmente porque gostei muito da tua apresentação, gostei muito da tua fala, gostei muito das colocações que você fez sobre cada um de nós, os crimes de cada um de nós. Nós temos muita sorte de nunca sermos pegos e nunca sermos condenados, porque às vezes mães pobres roubando uma pequena porcaria no supermercado. Quer dizer, essas coisas, a justiça no Brasil ainda está num nível. Como é que o juiz, que tem na cabeça desse juiz, entende? É assustador, realmente. E a tua sensibilidade, o teu comprometimento com o social, tudo isso acho muito legal, muito importante e queria te dar parabéns. Eu queria dizer que eu gostei muito de tudo e você é maravilhosa, tá? Parabéns. Obrigada, fico honrada, gente. Eu fico até um pouco assim, emocionada. Por isso que eu falo, porque eu também, quando sou elogiada, fico tão feliz. É muito importante a gente ser reconhecida. É muito importante. Então, eu sei disso. Por isso, quando a gente sente que gostou e alguma coisa é muito boa, a gente tem que dizer. Não é para guardar, é para dizer. Obrigada, fico muito agradecida de verdade. Obrigado, Olincó. Nilda, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu não sou descendente de húngara, mas parabenizo a Casa Húngara. Eu tomei conhecimento desse projeto agora, né, com a fala da Luísa. Não saberia, eu sempre pronunciei Matravog, nunca vou pronunciar igual você pronunciou. Mas posso dizer que sou fã da Luísa desde criancinha, da Luísa e da Júlia desde criancinha. Eu, em determinado momento da fala da Luísa, eu tive de desligar a câmera porque eu estava chorando. Então, assim, eu fiquei muito, muito emocionada. Eu já assisti o filme, pelo menos 2 vezes, e já assisti o filme de 7 minutos também, 6 minutos e pouco, aquele que ganhou o prêmio da ONU. Então, assim, essa história da Luísa é muito bonita e a sensibilidade é demais. Não é? Assim, eu super entendo que quando você saiu da Humanitas porque quis sair, né? Porque estava ficando pesado, fez aquela viagem e foi, realmente tinha de fazer e rendeu fotos maravilhosas. Então, parabéns, parabéns, parabéns. Mas não foi só para te parabenizar que eu pedi para falar, não. Em determinado momento da tua fala, você falou que existem formas da sociedade civil atuar dentro, né, fazer algum tipo de serviço voluntário dentro dos presídios. Eu lembro que quando eu era criança, eu fazia, criança mesmo, quando eu já sabia ler, adolescente, vai lá, eu ia a casas de idosos e fazia leituras para os idosos. E agora eu não faço nada e fico sempre esperando. Quando eu aposentar, eu vou fazer alguma coisa. E outro dia, uma amiga da minha filha, que talvez até você conheça também, disse assim: eu faço trabalho voluntário de 15 em 15 dias, eu passo uma manhã na pastoral do povo de rua, em São Paulo, e de 15 em 15 dias eu passo uma tarde na pastoral, uma outra pastoral também. Então, era um turno por semana, trabalhando em 2 pastorais, e ela trabalha em tempo integral e consegue fazer isso. Então, eu queria recuperar um pouquinho da tua fala e se você tem indicações para gente, o que a gente pode fazer enquanto sociedade civil que ainda está trabalhando, mas que pode fazer um serviço voluntário de meio período por semana, alguma coisa assim. Obrigada, Luísa. Eu realmente fiquei emocionada. Parabéns.
Obrigada, Nilda. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz quando eu te vi entrando aqui na salinha. Eu falei, a Nilda é praticamente da família, né? Eu considero tia, né? Das tias. O brasileiro tem isso, né? Ficou muito próximo da família, virou tia, né? Tudo tia, mas é de coração. Sobre, enfim, trabalhos voluntários, etc. Isso até foi uma crise minha por um tempo, que eu filhava e falava assim, pô, eu só faço foto, só faço vídeo, enfim, queria pôr a mão na massa também, né? Você fica assim, eu quero ajudar, quero costurar, quero bordar, quero fazer alguma coisa. E depois eu entendi que o próprio ato de comunicar, ele já é uma senhora ajuda, né? Então eu sempre falo assim, se você não tem tempo de nada, tô atolado de trabalho, ajuda divulgando. Ajudar a divulgar, fazer a mensagem chegar já é uma senhora ajuda, ainda mais agora, né? Que você fala, segue a senhora ajuda e tem o Pix ali, você fazer o Pix correr já é também uma ajuda, né? Você nunca sabe quem vai ser atravessado por aquilo e vai se interessar, querer colaborar, ou mesmo ouvi a Luísa falando aquilo e aí eu comento alguma coisa que vai mudar a cabeça de alguém depois, né? Então, isso já é uma senhora ajuda para todos esses trabalhos, né? Quanto a trabalho voluntário ligado ao sistema prisional, por exemplo, quero ajudar essas pessoas, eu tenho uma lista. Eu posso passar a lista para vocês com todo carinho, com todo amor. O projeto das cooperativas está funcionando, né? Aqui em São Paulo, que eu falei lá no Humanitas, eles recebem ajuda de voluntários. Então, assim, a cada 15 dias elas participam de um bazar. Esse bazar, para acontecer, precisa transporte, elas precisam chegar lá, precisa de gente para ajudar com as compras, elas têm mostra, têm evento, então elas têm um banco de dados de voluntários ali que elas chamam para ajudar conforme vão rolando essas ações. Então, tem bazar a cada 15 dias que elas precisam de apoio, assim, para fazer o bagulho acontecer. Então, já é um jeito, assim, a cada 15 dias, um sábado, posso dar essa força. Massa. Tem a Karine do Responsa, que é a minha amiga desse projeto chamado Responsa, que também sempre está precisando de gente para apoiá-la, principalmente em coisas que acontecem presencial, coisas assim, tudo mais. Tem a pastoral carcerária também é um outro trabalho aqui em São Paulo que sempre precisa de ajuda e que faz desde trabalho de distribuir marmita até coisas mais com projetos mesmo, de coisas de educação. Tem um outro projeto na Luz que atende só mulheres transexuais, da comunidade LGBTQ+, enfim, mas principalmente mulheres trans que saíram de unidades prisionais. Que também é um outro, elas têm projetos de educação, de aula, de tudo. E tem um outro projeto que o nome está me fugindo agora, mas que é também relacionado à costura, que é no Butantã. Estou fugindo todos os nomes, mas no Butantã tem, no regime semiaberto, elas têm esse projeto com costura, que tem também um nome legal, mas que está me fugindo agora. Mas, enfim, eu posso fazer essa listinha e compartilhar com vocês depois, para quem tiver interesse em ajudar, compartilhe essa listinha com assim, coração cheio. E aí, Luísa, a gente se oferece para ajudar a divulgar nisso, usando um pouco nossas plataformas, aí já conectando com a divulgação da sua palestra e do seu filme. Acho que a gente pode usar também a nossa rede aqui da Casa Húngara para isso. Então, depois a gente compila essa listinha. Acho que a pergunta da Nilda é super legal para nos ajudar, né, a concretizar isso. E aí a gente depois conversa um pouquinho para fazer essa sua listinha e a gente, junto com a sua live, a gente divulga também. Beleza, a listinha já com contato de quem procurar, né? Super, super. Obrigado. Ô Paulo, eu vi que você levantou a mão, mas o Gabriel tinha levantado a mão antes, depois acho que não sei se ele caiu, então eu queria ver se ele tem aí, agora ele levantou de novo, queria abrir para você, por favor, Gabriel. Oi, Paulo, obrigado. Eu estou acompanhando aqui, eu tinha baixado porque eu achei que estava listando, assim, né, a quem levantava, e baixei achei que já estava listado, né? Aí levantei de novo, então.
Eu agradeço muito a palestra, estou achando tudo muito interessante. E quero parabenizar também a Luísa pelo trabalho que ela faz. Não estranhe o barulho de bebê aqui atrás. Eu quero compartilhar uma coisa, porque assim, atualmente eu estou envolvido na produção de material para a EJA, né? Eu vi que tem duas professoras, né, aqui que são ligadas, né, que já trabalharam com alguma coisa de educação de jovens e adultos, que é o segmento no qual esse trabalho com as pessoas privadas de liberdade se insere, né? E como eu estou exatamente nesse momento trabalhando numa editora com produção de material para esse segmento, inclusive também para as pessoas, né, privadas de liberdade, apesar do desinvestimento atual, né, do governo federal atual, que desinvestiu os recursos voltados para a EJA, a gente espera que futuramente isso, né, volte a ocorrer. Estamos trabalhando em obras para isso, e eu gostaria de, enfim, de fazer parte dessa lista que a Luísa vai preparar quero ser uma das pessoas que recebam o material que ela preparar, porque eu também gostaria de citar o trabalho desenvolvido nesse material. Eu não vou comentar qual é a editora na qual eu trabalho, por uma questão ética, já que estamos num acontecimento público, mas, enfim, também gostaria de ouvir algum comentário da Luísa sobre digamos assim, as percepções de discussões sobre temas ligados às ciências humanas que ela teve a partir da experiência, do contato com esse público específico e, enfim, na perspectiva da construção do material didático, o que ela sugeriria que fosse contemplado na área em que eu trabalho, que é a área de ciências humanas. Tá? Muito obrigado. Vixe, Maria. Putz, eu não sei nem se eu sei responder. Desculpa, só para então reformular de alguma forma para ajudar, assim, tudo que você apontou até agora na sua fala tem muito a ver com assim uma visão de sociedade, uma visão de reinserção social, uma visão de contato com o outro, enfim, são várias competências que você desenvolveu no seu projeto que são em geral relacionadas ao campo da educação. Apesar do seu trabalho não ser declaradamente um trabalho da educação, você cumpre papéis que têm a ver com a educação. Uhum. Tanto é que duas professoras experientes que conhecem esse público se pronunciaram aqui falando em seu favor, né, sobre o interesse, digamos assim, pedagógico, embora não seja um trabalho propriamente da educação, tem cumpre uma função que em geral é a educação que dá. Então, não sei, eu fiquei interessado em ouvir mais sobre que realmente a minha pergunta é um tanto confusa, mas eu pretendo referir o seu documentário nas obras que a gente vai produzir agora, como uma das indicações, né, de sugestão para o leitor, né? Sim. Obra didática, né? Enfim, depois eu quero estar presente nessa lista também e seria interessante ouvir o seu comentário sobre esses temas ligados às ciências humanas, por exemplo, assim, que tipo de assunto conceitual você considera que rendeu boas discussões, se as teve com as pessoas com quem você trabalhou, etc. Entendi. Assim, falando das meninas assim dentro do projeto, né, da comunidade prisional com quem eu tive contato, tem, óbvio que assim lá dentro tem de tudo, né? Tem pessoas de diferentes referências, gente que estudou até a 4ª série, gente que fez faculdade, né? Então, óbvio que tem
as unidades prisionais têm sua separação, né? Então, até um fato curioso, uma vez num presídio masculino, eu entrei no presídio masculino 1 de Tremembé, que é onde estão os presos, desde crimes midiáticos até, enfim, pessoas com algum grau de escolaridade mais alto, enfim. E, assim, tinha gente lá que tinha mestrado, que tinha doutorado, e que eu aprendia com eles várias coisas, assim, de sentar, de conversar. Eu pegava referências de coisas para ler com essas pessoas, né? E aí, do outro lado, né, em outras unidades prisionais, que tem outro nível de escolaridade de tudo, as pessoas são bem esclarecidas, assim, lá dentro, quanto a diversos assuntos. Por mais que a escolaridade, alguns, assim, tenham estudado até 7ª série, 8ª série, enfim, não tenham terminado um ensino médio, a própria convivência lá traz muitos ensinamentos, né? E daí, isso, eu acho que o rap tem um papel muito importante na difusão das ideias, né? E, assim, muitas das coisas que vinham para mim, do que elas queriam saber, eram de coisas que, por exemplo, elas aprendiam ouvindo Racionais e queriam entender aquilo de uma outra forma, né? Até tem, dentro dos projetos que eu citei, tem um projeto posso chamar também de amigo meu, do Emerson, que chama Reflexões da Liberdade. Ele foi uma pessoa que, dentro do presídio, começou a ler os livros de psicologia que tinham dentro da unidade prisional. Então, a área de interesse dele era essa, tipo, de entender a própria cabeça e entender a cabeça de quem estava do lado dele. E hoje ele criou um projeto chamado Reflexões da Liberdade, que também aceita voluntários, que vocês podem procurar saber mais, Reflexões da Liberdade, no Instagram, no Facebook. E ele foi muito por esse lado da psicologia, mas, assim, são diferentes perfis, né, das pessoas lá dentro, cada um vai puxando para um lado, tem áreas de interesses diferentes, mas tem uma demanda muito grande por saberes e que vem deles, assim, eu acho que tem uma diversidade muito grande que vale a pena sentar e conversar com essas pessoas para entender o que a elas é mais interessante. Isso varia do perfil da unidade, do perfil do grupo das pessoas. Tem muito... mas uma coisa que eu posso afirmar com muita certeza é que o rap tem um papel fundamental, então, na difusão das ideias. Então, eu sempre falo para todo mundo assim, gente, vai escutar Racionais e vai ler os professores. Tem um professor da USP que faz um trabalho de entender todos os aspectos sociais que tem dentro da letra dos Racionais e usar isso depois para conversar com as pessoas. Então, assim, e aí falando assim, se você quiser entender tudo isso, tem esse professor da USP, da FEFELESH, eu estudei com ele também enquanto estava lá, é uma pessoa que eu falo assim, nossa, esse aí entendeu no babado. Nossa, a galera no chat está... Para escrever. Comecei a ler aqui, Sim, sim. Recomendo o chat, o chat está melhor do que eu nas respostas. Os assuntos que o pessoal está levantando, né, que as professoras estão sugerindo, com certeza são assuntos que são contemplados, né? Essa questão da inclusão é fundamental nas obras de EJA, né? Eu achei interessante a sugestão sobre o contato por meio das letras de rap e tal, né? Pensar um pouco nesse sentido, eu vou sim considerar. Eu agradeço muito as suas considerações. Tudo isso vai compondo aí uma realidade a qual a gente não tem um acesso tão fácil. Não posso simplesmente chegar a um presídio e me apresentar como alguém que vai conversar, né? Então, justamente por isso, eu estou buscando ter esses elementos de alguém que teve a experiência, né? Obrigado, Gabriel. Obrigado. Paulo levantou a mão de novo. Não, só rapidamente, não quero ser redundante, eu tinha esquecido, perdão, cunhadas, que eu tenho especialistas na família
sobre o tema, inclusive na prática, né? E eu queria pegar uma carona com o comentário da Olinko e da Vera Kish, e voltar a um ponto que eu já tinha colocado, né? Então, a gente vê no filme e nos seus comentários o desastre interno, tá? A repercussão externa é uma coisa assim que, quando você vai, não quero ficar insistindo, ficar dando muito exemplo, mas, por exemplo, você vai numa casa, mudou de nome, mas eu chamo de casa de abrigo, né? Crianças de 0 anos a 18 anos, exatamente no dia de aniversário, ela tem que ir embora. Então, por exemplo, você vê irmãos, 2 aninhos, 6 aninhos, 17 anos e 364 dias. Tá? A família já está separada, porque a mãe está na cadeia e o pai está na cadeia. O moleque faz, isso a gente viu, faz 18 dias e a família já destruída, o moleque tem que sair. Quando ele completa 18 anos, ele tem que sair. Mas é no dia do aniversário que tem que sair, não é que canta parabéns e fica mais uma semana. Né? Vai embora. É lei. E aí a criança de meses e a de 6, 7 anos, que tudo que ela tem é a figura do pai e da mãe nesse moleque de 17, né? E destrói. Vi trabalhos bacanas, Pedro, que a gente podia, por exemplo, que o Santo Américo deixou um vácuozinho na região de Paraisópolis, por exemplo, né? Onde nas adjacências tem muitas casas alugadas justamente para essas crianças. E muitas vezes só alugando uma van e levando 10, 12 crianças para um shopping center, para o Parque Água Branca, para o zoológico, comprando sorvete, o picolézinho, é uma experiência que essas crianças têm que os pais não estão dando. Né? Então, é de uma alegria que você dá para elas, que é uma coisa fantástica. Né? E a mãe do outro lado sofrendo. E essa juventude que você transmitiu para a gente, que acho que é a lição que a gente tem que ter para não esquecer que somos todos jovens ainda, né? Do tipo, mesmo aqueles que estacionam em lugar especial, que nem eu, né? Faço questão de dizer na carteirinha, mas a gente não pode deixar de fazer isso, porque são vidas destruídas, e a taxa de sucesso, você mostrou uma coisa de sucesso, mas a taxa de sucesso, na média, é um horror, é um desastre. Né? A gente só retroalimenta o sistema prisional, que é um fracasso total. Quest, juro não levantar mais a mão. Obrigado, Paulo. Eu não sei se tem mais alguém que teria alguma pergunta e gostaria de fazer, que por acaso não levantou a mão no Zoom, mas às vezes eu não consigo ver todo mundo, né? Nem sempre todo mundo sabe levantar a mão no Zoom, então alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Suzy, acho que está com a mão levantada aí, por favor. Boa tarde. Eu faço parte das tias da Luísa, né, Lu? Eu e Maíra estamos aqui te ouvindo encantadas. Estou muito emocionada e, enfim, queria que você contasse um pouquinho para a gente de planos futuros, projetos bonitos que você tem ainda, e porque eu acho que a tua contribuição já dada é enorme e, com certeza, né, tudo que você tiver ainda de plano vai trazer muita coisa boa aí para não só para essas comunidades, né, mais específicas, mas para todo mundo que entra em contato com uma proposta tão linda, com uma doação, né, tão linda, com uma preocupação social tão sensível. Então, parabéns, obrigada, um beijo, e a palavra volta para você nos falar ainda de coisas mais bonitas aí que tem na tua cabecinha linda. Beijo. Obrigada, Suzy, querida, que saudade. A gente fica com vontade de apertar as pessoas e dar um abraço bem forte, né? Mas obrigada por ter vindo, obrigada pela sua presença, pelo comentário. Só até aproveitando, vou pegar um gancho, vou fazer uma mistura, vou falar um pouco do que o Paulo falou. Falando de planos presentes, futuros, passados, enfim, né? Eu também faço, como falei no começo, eu sou capoeirista, né? E um dos projetos que eu apoio da capoeira é com crianças, e a gente tem
de dar aula de capoeira, mas não só, né? A gente está contemplado agora pelo Fomento à Periferia de São Paulo, bem perto aqui da minha casa, o bairro, né, onde a gente atua. E esse projeto com as crianças, o mestre responsável, antes ele trabalhava na Fundação Casa, né, na FEBEM, e ele criou esse projeto um pouco baseado nisso, assim, de o que eu faço com quem não está na FEBEM para ela não ir parar na FEBEM. Então, o que eu faço, ofereço para essa criança para ela não ir para esse caminho, né? E, enfim, a gente trabalha através da cultura popular, de teatro, de musicalidade, do frevo, da capoeira. E foi 2018 ou 2019, não vou lembrar direito agora, a gente pegou as crianças do projeto, botou todo mundo no carro e levou para um sítio de um dos participantes do projeto, que era em Guararema. E a gente levou as crianças tinha criança aqui que nunca tinha saído de São Paulo, nunca tinha visto uma vaca. Então eu levei isso para ver, tipo, isso é uma vaca, isso é um pasto, é aqui que as coisas acontecem. E assim, as crianças estavam descobrindo o mundo, assim, né? Tipo, de sentir o cheiro, de ver na terra, né? E eu que cresci em mato, então você ensinar as brincadeiras que dá para fazer ali com o que está em volta, né? De brincar desde guerra de mamona, de tudo. E isso foi uma experiência, assim, também que eu guardo no coração, assim, de pegar essas crianças e levar para fazer essa bagunça, assim, no mato. E isso também é importante, né? Você pegar, levar. Então, assim, de planos presentes, futuros, o que eu tenho agora é isso, esse projeto que a gente vai ficar aí mais um ano, até 2022, né? No final de 2022 que ele acaba. Então, a gente ainda tem um tempo aí, um chão para trabalhar com essa criançada, com os pais aqui no bairro, com tudo. Tá um pouco travado por conta de pandemia, né? Porque a gente foi contemplado e aí começou a pandemia. E aí o projeto tem muita coisa que era presencial, que a gente teve que adaptar para online. Putz, projeto com criança online é complicado, porque ninguém aguenta mais ficar na tela, né? Aí se eu vou fazer a capoeira, que é divertido na tela do computador, fica chato. Então agora a gente está trazendo isso para o presencial de novo. A minha parte nesse projeto é uma oficina de audiovisual com essas crianças. Então, o meu próximo passo é voltar no presencial com essa galera para a gente ir trabalhando isso, né? Isso também é um outro lado do meu trabalho, de trabalhar com oficina para criança, né? Trabalhei em São José, em São Francisco Xavier, tudo junto, sempre junto com apoio de universidade, né? Então, tinha um programa de extensão da universidade que a gente entrava junto e ia fazendo. Agora, assim, é isso que é o meu próximo passo. Eu tenho uma grande angústia com existir um mundo, né, no futuro. Então, de concentrar energias em ações que vão ajudar a gente ou a barrar de alguma forma, se possível, reverter crise climática, crise ambiental. Então, isso quando eu saí do Humanitas antes da pandemia, o meu objetivo era ir para esse lado de atuação, de ter mundo. Então, é disso que eu estou bebendo agora. Isso é o que está me inspirando, me motivando, é onde eu estou querendo mirar agora. Vamos ver o que vai acontecer, para onde a vida leva a gente, né? O que vai vir. Mas é isso. Inclusive, eu vou me dar o direito de pôr na minha listinha para os voluntários para ajudarem nesse projeto também que a gente tem aqui na Bica de Pedra com as crianças. E esse projeto a gente, desde o começo da pandemia, está distribuindo cesta básica, gás de cozinha, marmita, feira, tudo para a comunidade aqui no bairro. Mais próximas são 23 famílias. Mas o bolo todo chega a 50, um pouco mais de 50 famílias do bairro todo que essa rede acaba apoiando. E aí todo sábado distribui feira, marmita, enfim. Tem mais essa, que eu vou me dar o luxo de pôr na listinha. Por favor, por favor. Mas é isso. Obrigada, Suzy, de novo. Mais alguém, pessoal, que gostaria de fazer alguma pergunta? E se não, eu queria aproveitar e aí, na verdade, fazer um pedido, Luísa, se quiser falar um pouquinho mais também de como a gente acha o seu trabalho, né? A Luísa fez
nos deu um presente, montou uma exposição do trabalho dela lá na Casa Húngara. A gente vai organizar essa exposição para estar disponível no próximo mês para todo mundo, para poder visitar. E por conta da pandemia, a gente está aos poucos reabrindo as portas da casa, devagar e com todos os cuidados para receber o público, depois da nossa reforma. E agora acho que a gente está começando a ter os primeiros eventos presenciais devagar. Então, a partir do início da semana, a gente vai divulgar as possibilidades de visitação para a exposição da Luísa. Então, primeiro eu queria te agradecer por isso. E aí a gente vai divulgar direitinho as possibilidades de horários, quando a gente vai poder receber aí as pessoas lá para ver um pouquinho mais de perto o trabalho dela. E então a gente avisa isso, eu prometo, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto por nosso mailing, então da casa, para a gente divulgar um pouquinho melhor. Mas aí também, Luiz, assim, aproveitando para você contar um pouquinho onde as pessoas podem encontrar um pouquinho mais do seu trabalho. E vocês podem encontrar na Casa Húngara. Muito bom. Estão lá um pouco das coisas expostas, enfim. Eu tenho um site que é luisamatravol.com.br, que vocês podem achar, tem de tudo lá um pouco, até foi um pouco, muita informação, talvez aqui de uma vez só, mas eu preparei lá no meu blog, tem um textinho de tudo o que eu trouxe para cá hoje de um jeito um pouco mais organizado, separadinho por assunto bonitinho, né? Enfim. Minha irmã já botou aqui no chat para vocês o link. Obrigada, produção. Que dá para acessar por lá. Enfim, tem os trabalhos de fotografia que também estão lá disponíveis. E acho que é isso. Tem Instagram também, que é a rede principal que eu uso. Mas pode me chamar pelo WhatsApp. Pode chamar. Estamos aqui à disposição. Como eu falei no começo, minha ideia aqui hoje era a gente se conhecer, conversar, enfim. Vou querer também conhecer mais de vocês que estão aqui. Sim, e Luísa, acho que muita gente está escrevendo, agradecendo. Você nos deu muita inspiração hoje, nos deu muito o que pensar, né? E eu acho que a gente só pode te agradecer. Foi muito legal te conhecer um pouquinho mais e conhecer o seu trabalho. E a gente também espera ver mais você e todos os Matra Verde aí com a gente na Casa Húngara. Acho que você falou uma coisa, eu sou também meio a meio brasileiro-húngaro, né? Você falou que a gente brasileiro tem muitos tios, mas eu ganhei muitos tios na comunidade húngara na minha vida também. Então a gente tem uma grande família lá, que é muito legal, né? E a gente está tentando também buscar esses contatos com esses húngaros e descendentes como você que tem essa contribuição tão importante, né? Que nos fazem refletir, a gente aprende tanto. Então hoje, obrigado por esse tempo que você desprendeu, obrigado por montar essa exposição que a gente vai divulgar aí um pouquinho mais. Então no próximo mês fiquem atentos que a gente vai receber e como eu falou, eu espero que isso seja um novo começo para todos nós também. Foi um super prazer escutar. Pedro, este mês, né? Este mês de outubro, perdão, esse mês de outubro, né? Eu não sei que hoje é dia... que nós planejamos no mês passado, né? Exato, seria no próximo mês. Mas hoje é dia 2, então a gente está em outubro, só para deixar bem claro. Então teremos agora o mês de outubro para ver essa exposição. E aí a gente divulga direitinho depois a parte mais operacional, horários e tudo mais, quando a gente puder receber lá. Paulo levantou a mão de novo, ele tinha prometido que não ia levantar, mas tudo bem. Não, mas é uma aula de húngaro, é um plim-plim, é uma aula de húngaro para a Luísa, porque essa coisa tio, tia na Hungria, na língua húngara, é uma coisa muito forte, tá? Tanto na relação como na palavra. Então é super normal. Por exemplo, você, quando for falar com o Pedro, né, que é uma pessoa mais velha que você vai falar assim, Pedro Bate, que é tio Pedro. Né? Quando você for falar com a Andréia, que é uma pessoa mais velha que você vai falar assim, Andrea Nene. Né? Então, Bate é tiozinho. Na verdade, Bate é tiozinho, Nene é tiazinha. Mas é super normal. Eu me lembro chamando todos os amigos do meu pai
de não sei o que bate, né? Andres bate, Tommy bate, Corte bate, e as mulheres, né? Minha mãe, para as amigas, era Cici Nene, Edith Nene, e aí vai. Então, a relação na Hungria, somos todos tios e sobrinhos. Exato. Polibate, você está absolutamente certo. Certo, é isso. Adorei. Muito bem, muito bem. E aí, eu queria só aproveitar também esses últimos minutinhos para mais uma divulgaçãozinha, porque de última hora a gente está tendo uma visita do pessoa chamada Dénes Hegedus, que ele é apicultor, né? E ele foi, eu estou até tentando achar aqui direitinho o texto dele, porque ele está aqui no Brasil, ele é pai da Carmen Hegedus, que tem a filha que participa do grupo de danças. E aí na quarta-feira à noite ele se dispôs a fazer uma palestra para nós sobre como o mel pode ajudar a ter uma saúde melhor. Essa palestra vai ser em húngaro, mas com tradução consecutiva em português, para a gente não fazer ela excludente. Então, eu só queria aproveitar esse último minutinho. Essa palestra foi de última hora agendada por causa da visita do Dénes aqui no Brasil, para ver a filha. Ele se dispôs a fazer essa palestra, então a gente marcou para a próxima quarta-feira à noite, às 7 da noite. A gente vai amanhã fazer uma divulgação nas nossas redes também, então eu queria só aproveitar esse último segundinho para fazer essa propaganda, roubar um minutinho aqui. E é isso. E aí, Luísa, mais uma vez, eu queria te agradecer por estar conosco e por ter nos emocionado tanto hoje e ter contado um pouco mais. E aí, quem não assistiu o filme que não viu, então a gente divulgou o filme que está disponível no Festival de Cinema de Vitória. Então também até o fim desse mês, aí, até o dia 25, vai estar disponível. Então não percam, né? Ainda tem um tempinho para assistir. O que eu acho válido, na minha opinião, assistir várias vezes, porque tem muita coisa para escutar e muita coisa para ver. Não é só algo... Então é por isso que eu tive que assistir mais de uma vez, porque uma hora eu me perdi vendo, depois eu falei, nossa, não prestei atenção no que falaram. Aí uma hora eu prestei atenção. Então é muito rico. São 23 minutos quase, né? Enfim, mas muito bom. Então, mais uma vez, obrigado, Luísa.